Alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com oração e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção, vida e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção do Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2. E no livro da sabedoria, onde está escrito assim, em Provérbios 36, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que todas as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318 37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros
do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrado agora, e todas aquelas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número aí de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo lhe conceda um número, um versículo, um capítulo e um livro e um versículo. Perdão, um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje vamos começar com o rebanho de número 12, pá, e rebanho de número 11, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria. Contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 8, pá, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. E o capítulo sorteado é o capítulo 25 do livro de Ezequiel. Capítulo 25. Capítulo 25 do livro de Ezequiel contém 17 versículos. Profecia contra Amon.
diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon, ouve a palavra do Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová. Porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quanto foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entreguei em possessão aos do Oriente, e em ti estabeleceram seus acampamentos, e poram em ti suas moradas. E eles comeram dos teus frutos e beberam do teu leite. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 do livro de Tiago contém 17 versículos, que diz assim, a incerteza do amanhã. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ei agora vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim, Boaz protege Ruth. Versículo 8, 9, 10 e 11. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campos que secarem, e irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achai graça em teus olhos para que façais caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecestes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Timóteo, vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo.
capítulo 6 do livro de 1 Timóteo, contém 21 versículos, que diz assim: Conselhos a Timóteo, versículo 11, 12, 13 e 14. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boas confissões diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu sou o doutor com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador daí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então, você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então, você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus, esse é o nosso apóstolo e sacerdote. E agora eu irei ler para vocês um recadinho. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dar-se vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverem medidos, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora também eu irei ler para vocês, apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 61.
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Eu me chamo Edilma e ministro esta igreja virtual, @IG 1318 37300. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Filemão. Livro de Filemão contém 24 versículos, que diz assim: intercessão por Onésimo. Versículo 10, 11, 12 e 13. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti é a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, onde recebemos plena recompensa.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do livro do capítulo 2 do livro de Zacarias. Capítulo 2 do livro de Zacarias contém 13 versículos, que diz assim: a redenção de Sião, versículos 6, 7, 8 e 9. Fuge agora da terra do norte, e diz, ó Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que diz assim: a segunda vinda do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. O livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos, que diz assim: a adoção na família de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que todo o tempo que herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude nos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei
ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 80. Atenção em mais esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, oferta nem dízimo se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG13183730, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, glórias, aleluia. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo é o capítulo 5 do livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos. Esther se apresenta ao rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venho hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Naum,
3 capítulos. Livro de Naum. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos, que diz assim: a vingança do Senhor Deus contra seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Profecia contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, o faz secar e esgota todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. A impiedade dos últimos dias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te das misericórdias. O Senhor Deus veio de Temã e do monte do Pará, o Santo, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estavam o esconderijo da sua força. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, 2 Crônicas, 36 capítulos. E o capítulo sorteado do livro de 2 Crônicas é o capítulo 34. Capítulo 34. Capítulo 34 contém 33 versículos, que diz assim: Josias abole a idolatria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado,
sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles e os bosques, as imagens de esculturas e de fundição quebrou, reduziu a pó e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. Não esqueçam de mentalizar aí um número, escolher um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa falar com você. Capítulo 27 do livro de Gênesis. Capítulo 27 do livro de Gênesis contém 46 versículos, que diz assim: Isaac abençoa a Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos, livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Hebreus. Capítulo 6 do livro de Hebreus contém 20 versículos, que diz assim: certeza das promessas de Deus. Versículo 13, 14, 15 e 16. Porque quando o Senhor Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aí a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado do livro de Ageu é o capítulo 1 do livro sorteado do livro de Ageu.
capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos que diz assim: a negligência na reconstrução do templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: juízos sobre Moabe e Amon. Versículo 8, 9, 10 e 11. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e assolação perpétua. O restante do povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Isso serão em recompensa à sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque destruirá todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas das nações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de 2 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi a vós isto mesmo, para que quando for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia no coração vos escrevi com muitas lágrimas, não porque vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Agora escolha aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 25. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Sejam todos muito bem-vindos.
Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 2. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 27. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para as nossas finalizações. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300. E até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira,
ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém. Gratidão pela presença e espero vocês na próxima live.